sua situação atual, o que os seus olhos estão vendo hoje, não mudam, não alteram a palavra que Deus lançou sobre você. Mas o que você tem plantado hoje definem se você vai ou não alcançar essa promessa. Oi, corajosos! Vamos para mais um vídeo no canal e Deus tem colocado, eu acabei de fazer minha devocional e Deus colocou no meu coração uma palavra. E eu preciso trazer essa palavra para cá, eu preciso obedecer o que Deus está mandando eu fazer. E é isso. E vocês já estão acostumados, né? Que eu sempre faço isso aqui, sempre faço isso lá no meu Instagram. Então, já aproveita e me segue lá no Instagram. Tá aqui, para que você receba mais conteúdos. E também curte já esse vídeo, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para sempre receber, ser o primeiro a ser notificado para quando tiver vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para isso. E vamos pro vídeo de hoje. Deus tem colocado no meu coração. Agora que eu fiz uma devocional, Deus falou inteiramente no meu coração sobre as suas promessas. E eu quero conversar com você sobre isso, porque às vezes você aí tá passando por isso e precisa de uma palavra. O tempo da promessa, ele não é nosso. O tempo da promessa pertence a Deus. A partir do momento que Deus lança uma promessa para a sua vida, que Deus fala algo que vai acontecer na sua vida, cabe a nós nos posicionarmos e começarmos a plantar para que a gente possa colher essa promessa. Uma promessa, quando Deus fala para você algo que vai acontecer na sua vida, pode ser que demore anos para acontecer, pode ser que demore semanas, pode ser que no outro dia aconteça. E a gente não tem o controle do tempo. Somente Deus pode controlar o tempo da promessa. E Ele vai, a partir do momento que Ele lança essa promessa, que Ele lança essa palavra, a gente vai amadurecendo durante o processo para quando a gente estiver pronto, Deus entrega. Mas a partir do momento que Ele fala sobre essa promessa para você, é porque Ele liberou o acesso. Ele deixou você saber sobre essa promessa, Ele deixou você saber aonde Ele quer te levar. E então você vai começar a caminhar de acordo com essa palavra que você recebeu do Pai. E muitas vezes a gente recebe uma promessa num momento que parece que é totalmente impossível dela acontecer, né? Parece uma realidade totalmente contrária do que Deus falou e a gente está vivendo hoje. Mas eu quero te falar, o que Deus falou não define, não é sobre o que você está vivendo hoje. Os seus olhos hoje podem estar olhando só a tribulação, só a situação difícil, só vendo essa promessa realmente distante, ou às vezes você acredita que ela nem vai acontecer. Mas os seus olhos humanos estão vendo a situação atual. Mas Deus te mostrou aonde Ele quer te colocar. Então permita ver essas situações com os olhos espirituais. A sua situação atual não define o seu futuro. Mas o que você está plantando hoje define aonde você vai chegar. Mas como assim, Mari? É o seguinte, às vezes você está passando por tribulação hoje. E Deus lançou uma promessa para você. E aí você começa a duvidar e questionar dessa promessa. Por causa dos seus olhos estão vendo coisas totalmente contrárias. Só que aí você vai contra o que Deus colocou no seu coração. Você vai contra a palavra que Deus mandou para você, te entregou. Só porque você está olhando com os olhos humanos, você está olhando para as dificuldades. Então você está plantando o quê? Dúvida, dificuldade, achismo. E isso é muito perigoso. Porque aí você não está acreditando em Deus. Quando a gente está diante de uma tribulação, Deus lança uma palavra e a gente começa a caminhar, mesmo em meio à tribulação, só que com o foco naquela palavra, quer dizer que você está plantando fé. Tá difícil, mas você acreditou. Tá difícil, mas você está acreditando na palavra que Deus te lançou. Tá difícil, mas você está seguindo com fé. Tá difícil, mas você não está se desviando. Eu quero ler aqui com você Josué 21:45. Presta atenção. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E o que precisou para nenhuma das promessas falhar, para todas as promessas se cumprirem? Pessoas acreditando nessa promessa. Josué teve fé, Josué mesmo em meio às dificuldades, ele continuou focado no alvo. Ele não saiu do caminho, ele não olhou para a direita e nem para a esquerda, ele continuou firme, persistiu, só por causa da
promessa. Ele ouviu a promessa, ele guardou, ele trouxe para a mente, para o coração. E ele começou a caminhar de acordo com essa promessa. Ele obedeceu. A chave para você conseguir alcançar as promessas de Deus é a obediência. Às vezes você está aí falando, ai Mari, mas está tão difícil, está tudo tão complicado, eu não sei se essa promessa vai ser real mesmo. Para de pensar assim. Se Deus já falou, é porque ele já viu o que aconteceu. Ele já viu, ele tá cuidando, só falta você se posicionar, é você buscar, você tá ali, sabe? Amadurecendo nesse processo. E se permitir ser tratada por Deus. Se permitir ser moldado por Deus. Mas quando você começa a falar, ai Mari, eu nem sei se vai acontecer, o ser não é de Deus, gente. Se ele falou é porque já aconteceu. O ser é dúvida. E quem traz dúvida na nossa mente não é Deus. Porque Deus testifica no nosso espírito aquilo que ele falou. A gente sente paz, a gente entende, a gente acredita. Mas aquilo que vem na nossa mente com uma dúvida, fazendo a gente duvidar do que o Senhor falou, sendo que a palavra dele está falando, está mostrando tudo o que ele já fez pelas pessoas aqui, nessa palavra, e que ele cumpriu tudo que ele prometeu, mostra que a gente serve um Deus que ele não volta atrás na palavra dele depois de ter lançado a palavra. Ele vai até o fim. O único que pode destruir isso tudo somos nós mesmos, acreditando mais no inimigo do que em Deus. Gente, Deus é maior do que tudo. Aquilo que ele falou para você, não tenha dúvida, vai acontecer. Mas não deixe o inimigo colocar distração, colocar dúvida na sua mente, no seu coração. Porque aí você não está plantando fé, você não está plantando coragem, ousadia para avançar, para conquistar essa promessa que Deus lançou sobre a sua vida. O inimigo está lançando dúvida, porque ele não quer que você tenha fé para que você alcance. Então repreende toda a dúvida que venha na sua mente, que vá no seu coração. Não deixa ir para o seu coração essa dúvida. Se Deus falou, ele vai cumprir. E já aconteceu. Então, a partir de agora, repreende toda a dúvida que vim sobre a sua mente, que vim para tentar te atrapalhar, tentar te distrair, confundir, fazer você não acreditar na palavra que Deus falou sobre você. Aquela dúvida que fala para você, olha onde você está, você acha que você vai chegar lá mesmo? Para de duvidar, para de ter medo. Se Deus falou, já aconteceu. Pega essa palavra no seu coração hoje. E não é sobre o que você está vivendo hoje. É sobre o que você vai viver a partir de agora. A sua promessa não é definida por aquilo que você está passando hoje. O hoje não define o seu futuro, mas o plantio define a colheita. Então preste atenção no que você está plantando. Deus lançou uma palavra para a sua vida. Você está acreditando nela? Planta fé, planta convicção, planta confiança em Deus. Não planta dúvida. Deixa Deus tratar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o que precisa ser feito para te amadurecer, para quando você tiver chegado onde Deus quer que você chegue, Ele te entregue essa promessa e fala, filha, tá aqui, tá pronto. O acesso está liberado. Deus permite que você saiba onde Ele quer te levar para que você se posicione, para que você busque sabedoria para isso, busque entendimento, tenha intimidade com Ele, porque não é sozinho que você vai chegar lá, é com Ele. A promessa, quando Deus fala para você, é para que você não tenha dúvida, que sozinho você não consegue, é com Ele. Toda promessa de Deus ultrapassa a linha dos nossos pensamentos, ultrapassa a nossa limitação, porque é muito maior do que nós. Então a gente sabe que sozinhos a gente não consegue alcançar. E é por isso que é Ele que nos capacita. Então, a partir do momento que você recebe uma promessa, não tenha dúvida, tenha intimidade com Deus, porque é só vocês dois juntos que vão conseguir chegar lá. Ele já liberou, mas ele precisa segurar a sua mão para que vocês juntos caminhem até ela. Ele vai te levar, ele vai te direcionar. Então, não tente fazer nada sozinho. Não ame mais o seu chamado do que o dono do chamado. Cuidado com isso quando você estiver nesse processo. Eu domino muito meu coração com isso, sabe? Para não amar mais o chamado do que o dono do chamado. Para não perder uma coisa, intimidade. Porque eu sei que se eu perder essa intimidade, eu perco tudo. Porque eu preciso de Deus
para conquistar esse chamado, para vencer as promessas de Deus, para conquistar todas as promessas que Deus colocou na minha vida, porque são maiores. E a gente tem que ter noção de que sozinhos a gente não pode, sozinhos a gente não consegue. É Ele, é sobre Ele, é tudo por Ele e para Ele. Eu quero orar por você agora, você que está desanimado, você que recebeu já uma promessa de Deus, mas tá olhando ao seu redor e parece que nada tá acontecendo, parece que tá tudo até pior do que antes de receber a promessa, antes de você receber essa palavra. Mas acredite, quando a gente tá com o guarda-roupa ali todo bagunçado, o que a gente precisa fazer para arrumar ele? Colocar tudo no chão. E aí vai bagunçar tudo mais ainda, né? Vou fazer aquela bagunça, parece que bagunça tudo. Mas por quê? Para que depois a gente possa pegar a roupa uma por uma e colocar tudo no lugar. E Deus faz isso com a gente. Ele tira tudo que não presta para colocar o que é dele. Quando a gente resolve entregar, ter uma vida realmente de entrega para Deus. Não só aos finais de semana, 1 ou 2 vezes indo na igreja. Isso não define um cristão. Mas aquilo que você faz o resto da semana, aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, aquilo que você faz, aquilo que só você sabe, que tá aqui, ó, na sua mente, no seu interior, que você tenta esconder dos outros. Isso define a sua intimidade com Deus. Então tenha uma vida de intimidade com Deus, de caráter. Tenha o caráter de Deus, o caráter do Pai. Quanto mais próximo você ficar de Jesus, mais parecido com Ele você se torna. Então que você possa caminhar e as pessoas olharem para você e falar: eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo Jesus através de você. E que todos nós possamos ser assim. E que todos possamos alcançar as promessas de Deus, porque as promessas de Deus nunca falham. Tudo se cumpre. Mas esteja direcionado para essas promessas, essas palavras. Elas vão se cumprir se você obedecer. Se você se colocar numa posição de obediência. Se você colocar Deus acima de todas as coisas. Eu quero orar por você. Paizinho, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra, Pai, por ter colocado no nosso coração, por ter nos dado direcionamento, Pai, sabedoria, discernimento, para entender mais sobre o que o Senhor quer passar para nós, ó Pai. Para entender onde a gente está errando, onde a gente tem que melhorar, para que a gente possa aumentar a nossa fé, Pai, e conquistar aquilo que o Senhor falou que já é nosso, Pai. Aquilo que o Senhor já liberou acesso. Basta a gente caminhar em direção a essa promessa, Pai. Então que nenhuma distração venha no meio do caminho para tentar parar, Pai, paralisar, confrontar, distrair, que a gente realmente consiga, Pai, vencer, porque o Teu Filho venceu. E o Senhor disse que também venceríamos. Pai, nós cremos em Ti. Nós cremos que vamos vencer se estivermos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Que essa pessoa agora possa entender, Pai, que a situação que ela está vivendo hoje não define, Pai, a Sua palavra. Porque a Sua palavra ela não volta vazia. Aquilo que o Senhor lançou é porque já aconteceu. Então que a mente dela seja blindada pelo Espírito Santo e que o coração dela seja blindado por Ti, Senhor Jesus. Cuida, Pai, de cada passo, de cada decisão, Senhor Jesus, que ela possa colocar o Senhor em primeiro lugar, em todas as decisões que ela for tomar na vida dela, porque somos totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Repita comigo: eu creio nas promessas que Deus colocou sobre minha vida. Repita: eu creio nas promessas que Deus colocou sobre minha vida. E em nome de Jesus, eu vou chegar lá. Nada vai me distrair. E em nome de Jesus, eu vou chegar lá. Nada vai me distrair. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, corajosa e corajoso. E até o próximo vídeo.